Estamos de volta, vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre, né, dos outros jogos lá da zona de rebaixamento. Vamos falar um jogo que na próxima rodada tem muito a ver, né, com o rebaixamento, que é o Fluminense. O Fluminense empatou, né, em 1-1 contra o Internacional, jogou até com certo brio, até porque não precisava se esforçar tanto, né, um jogo, né, o Fluminense já está, né, praticamente de férias, e mesmo assim acabou aí prejudicando a vida do Internacional, né, em questão da vaga na Libertadores. O Internacional, se vence, estaria ali muito colado, né, com o São Paulo e estaria mais ainda forte na briga por essa vaga na Libertadores. Hoje, né, o Internacional ainda tem chance, tem que vencer e torcer para o São Paulo perder. Impossível? Não, né, depende apenas de um resultado e do seu próprio esforço aí na última rodada. Mas o Fluminense aí fez um jogo diferente, né, sem o Fred, né, com o Magno Alves, né, o Cícero, né, explorando muito o lado direito, né, com o Elton Silva, o técnico já observando algumas opções para a temporada do ano que vem. Esse empate aí, Lucão, Fluminense 1, Internacional 1, né, inclusive pedimos aí os gols, né, dessa partida. O Fluminense tomou um gol logo no início, né? A gente está tendo a oportunidade de ver aí o Vitinho, bom jogador. Bom jogador. Acho que qualquer elenco do país hoje em dia gostaria de ter o Vitinho. Em alguns elencos ele é até titular absoluto, em outros, para composição de elenco, um excelente jogador. Teve a oportunidade de receber essa bola aí já na entrada da meia-lua ali e abriu o placar. A questão foi a seguinte: o Fluminense teve algumas oportunidades, inclusive até de vencer a partida, se não fossem erros de arbitragem. Essa bola na trave aí. O Inter também veio para o Rio precisando dessa vitória. O Inter hoje briga aí com o São Paulo para ver quem fica com essa quarta vaga aí da Copa, para disputar a Copa Libertadores do ano de 2016. Diego Cavalieri fez uma grande partida e você falou muito bem essa questão do lado direito do Fluminense. O Elton Silva também foi um dos destaques da equipe do Fluminense ontem. O Fluminense que também já entrou de férias, mas acumulou mais um pontinho. O Oswaldo perdeu a cabeça nesse lance, né? Acabou sendo expulso direto e eu acho que foi justo. Claro, o início da jogada se delineou com um dando braçada no outro, aquela coisa toda. Mas depois o Oswaldo perde a cabeça. Ele é com o Anderson também, que nem gosta de uma confusão, né? Com pontapé, com tapa, aquela coisa toda, ela puxando a camisa, quase rasgando, buscando uma moca no Anderson ali. Eu acho que a decisão do árbitro foi para lá de correto. Esse tipo de lance a gente não tem que estar acompanhando isso no futebol. Um jogador que pro ano que vem... É um jogador que, segundo ele, nessa temporada, ele não rendeu que nem 30%. Isso? belíssimo chapéu do Elton Silva. Do Marlon, na verdade. Marlon. Ele não rendeu nem 30%. Esse lance aí foi o lance, com certeza. Num lance anterior... Foi pênalti em cima do Elton Silva, que o árbitro não deu. E eu acho que nesse aí ele acabou até... compensando nesse choque com o Magno Alves. Vitinho no lance. O Magno adiantou muito a bola. O Vitinho veio, que você vê que ele vem com o ombro... E o Magno valeu a experiência, pelo menos. Que o Cícero bateu com tranquilidade e empatou o Fluminense. De fato, Juliano, como você colocou, complicou um pouquinho a vida do Internacional, acumulou mais um pontinho, teve oportunidade. Até porque também teve que se esforçar um pouco mais. E essa é a questão, porque também no Maracanã, diante da sua torcida, despedida do torcedor né, no ano de 2015, a torcida, querendo ou não, ficou... né, não ficou totalmente satisfeita, né? Foi eliminado aí da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, né? Sofreu aí no finalzinho, né? No Campeonato Brasileiro até em questão de rebaixamento e, né, tinha que mostrar aí, né, um bom trabalho diante da sua torcida. Agora, um jogo longe da sua torcida, com a pressão, né, do Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, que a gente sabe que é difícil, né, jogar lá dentro, um campo reduzido. A torcida vai comparecer em bom número. Não sei se a atuação, esse esforço, né, por parte do jogador do Fluminense vai ser o mesmo como foi contra o Internacional. Eu acho que deveria ser, Juliano, mas eu acredito também que não vai haver essa entrega toda diante das circunstâncias da partida. O jogador que tiver com desconforto não vai jogar. Vai pedir para não jogar, exatamente. E do outro lado, se a gente for ver o vestiário do Figueirense, por exemplo, é o jogo, né, de um prato de comida de permanência de Série A do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Fluminense, de fato, tem que respeitar a camisa do Fluminense. Ir lá para não ser derrotado, alguma coisa. Era uma rodada que o torcedor do Fluminense ficaria muito feliz se fosse uma rodada comum, uma rodada de 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tá ali, vai lá, de repente busca um pontinho, um empate, alguma coisa nesse sentido, ou vai lá para vencer em respeito à camisa do Fluminense.
O Eduardo Batista agora já começa também, eu acho que isso pode ser uma motivação para aqueles que possam vir a ser aproveitados pelo Eduardo Batista. Ele já começa a fazer os testes, observações para o ano de 2016. Até uma questão de opinião, né, de renovação ou não. Exatamente, eu acho que essa tem que ser a motivação de um atleta profissional de futebol. Né? A motivação de repente estar renovando o seu contrato, o treinador já vendo um esboço aí para o ano de 2016, é o que resta ao Fluminense diante, né, na última partida do Campeonato Brasileiro, diante de um campeonato que não foi lá nenhum campeonato maravilhoso feito pelo Fluminense, longe disso. O Fluminense vai terminar o Campeonato Brasileiro, independente desse resultado contra o Figueirense, ali numa zona intermediária da tabela. O que a gente lamenta muito, a gente espera que a permanência do Eduardo Batista seja concretizada, né, porque é um treinador que a gente vê que conhece de futebol, pegou um projeto pelo meio, agora tendo a oportunidade de iniciar o ano à frente desse elenco do Fluminense, pedindo ali uma ou outra contratação que eu acho que são imprescindíveis e vão ser pontuais nesse elenco do Fluminense, para que o Fluminense faça um bom trabalho. Em relação a esse jogo contra o Figueirense, é o que eu falei aqui no início, os torcedores nas redes sociais do Fluminense já clamam por uma entrega, que é assim, porque o Eurico brigou a questão de lado direito do Maracanã, o Rodrigo acabou ofendendo o Fred em uma das partidas, em um dos clássicos que aconteceram entre Fluminense e Vasco. Foi um ano meio conturbado, né? Foi um ano conturbado entre Fluminense e Vasco. Foi um ano conturbado entre Fluminense e Vasco, e aí a coisa está se delineando. Hoje o Vasco, dependendo do Fluminense, eu acho difícil, né, que o torcedor deu uma segurada nisso. Eu estou falando aqui como analista de futebol, eu acho muito justo, eu acho que dão... O torcedor tem o seu direito, né? Com certeza, o torcedor tem o direito dele de ir lá pedir para entregar, faixas de entrega, essa coisa toda já começarão a ser confeccionadas para reduzir a torcida do Fluminense que vai comparecer no Orlando Scarpelli. Inclusive tem gente falando que vai ficar do lado da torcida do Figueira. Tudo isso a gente começa a ver nas redes sociais, brincadeiras de a gente só joga de verdade, né? Se o Vasco oferecer Martins, Silva e Nenê para a temporada do Fluminense de 2016, chega um momento que a gente começa agora a escutar de tudo. Claro, isso é todo folclore, toda brincadeira, né, do torcedor, mas eu acho que o Fluminense deveria sim entrar lá no Orlando Scarpelli, fazer a parte dele, claro, se isso puder vir a beneficiar o Vasco, as 4 grandes forças do Rio de Janeiro no ano de 2016 no Campeonato Brasileiro, que façam por merecer, estarem ali, permanecerem ali, e não só isso, lutarem por títulos, que eu acho que é o que é mais importante para o futebol carioca. Com certeza. O Fluminense enfrenta o Figueirense, né? O Figueirense que lutou, né? Fez um bom jogo, né? Destaques aí não só dessa partida, mas que já vem, né? Fez um bom campeonato brasileiro e está sendo aí, né, observado por vários grandes clubes do Brasil e de fora, que é o garoto Clayton, ou Cleiton, alguns chamam de Cleiton, né? Que inclusive, né, fez gol. O Figueirense que perdeu nessa rodada para o São Paulo. Né, o São Paulo pressionado, né, pela sua torcida, o São Paulo num momento, né, político muito conturbado. Político totalmente conturbado, o Rogério Ceni não conseguindo se despedir aí da sua torcida, provavelmente não joga mais, né, com a camisa do São Paulo. Luiz Fabiano também jogou e indo embora, o Pato não vai ficar, então uma situação bem delicada, emblemática do São Paulo, que ao mesmo tempo está com essa situação difícil, mas muito próximo de disputar a Libertadores no ano que vem. Né, não sei se vai dar tempo, né, de ter esse planejamento total, né, no São Paulo, que hoje, né, está aí com um técnico interino, Milton Cruz. Então vamos aguardar como vai ficar esse São Paulo, que está muito perto de ir para a Libertadores e que venceu, vamos ver aí os gols, né, de São Paulo 3, Figueirense 2. Figueirense lutou até o final, mas, né, numa bobeira, né, no finalzinho ali, num chute de longa distância. 49 do segundo né, tempo. Eu acho que esse empatezinho, né, era fundamental para o Figueirense. Né? Com certeza, o Figueirense que inclusive... Chegava aos 42 pontos, poderia empatar na próxima rodada com o Fluminense, que conseguiria escapar, ou ter mais chance de escapar do rebaixamento. Poderia inclusive ter vencido essa partida, né, Juliano? Diante das circunstâncias aí, poderia ter vencido essa partida. Mas o São Paulo teve o mérito, né? Aí no último lance, aos 49 do segundo tempo, o São Paulo acabou vencendo a partida. E aí, diante do que você falou, mesmo em meio a um ano muito conturbado, de especulações políticas, de crise financeira, o São Paulo tem boas possibilidades de disputar a Copa Libertadores no ano de 2016, mesmo sofrendo um desmanche. A gente vê aí a equipe do Figueirense. Não, lembrando o desmanche que foi feito no primeiro semestre. Exatamente. Né? De Souza, entre outros. O Rodrigo Caio chegou aí para Madrid, voltou, mas com isso desfalcou a equipe de alguns jogos.
né? Então, No primeiro e no segundo semestre o São Paulo teve o problemas. Breno estourou, né? Voltou bem, mas a gente sabia das dificuldades, né, que esse jogador da questão física, né? Com certeza. E um jogo bem movimentado, de duas equipes querendo, né? Gols. E aí o Carlos Alberto fazendo seu golzinho da misericórdia. Carlos Alberto, incansável também, Carlos Alberto. Mas é um jogador que para essa partida contra o Fluminense, por exemplo, bem ou mal, querendo jogar ou não querendo, o Carlos Alberto é um jogador de muita experiência. Né? Quando quer jogar, quando quer jogar, é um jogador que tem talento, você viu? Teve a oportunidade de acertar um voleio bonito ali na entrada da área. E joga diante da sua torcida, né? Que é o mais importante. O que é um fator de grande vantagem para o Figueirense em relação a essa partida diante do Fluminense, que tem possibilidade de escapar. Principalmente, por né? exemplo, num golzinho desse que o Figueirense tomou no final, eu acho que diante da sua torcida, pressionando, gritando, a tensão aumenta, não toma. Dentro, sob seus domínios. E aí o Allan Kardec, né? Que voltou na hora necessária, fazendo gols importantes e foi fundamental para o São Paulo estar aí hoje brigando, né, por essa última vaga na Libertadores, né, deve muito ao Allan Kardec nessa reta final, aí, depois que voltou da lesão. A permanecer no... O São Paulo a participar dessa Copa Libertadores de 2016, o Allan Kardec de fato é um jogador que tem que ser observado, tem que ser aproveitado. Não, e por enquanto, né, é o único nome, né? Exatamente. Atacante, com a saída do Pato e o Luiz Fabiano. Hoje é o Allan Kardec. Hoje ele é o titular absoluto para a temporada do ano que vem, lógico. Eu particularmente acho o Allan Kardec um jogador muito interessante. Teve uma passagem pelo Vasco. E o Luiz Fabiano está no mercado aí, né, Lucão? Pois é, tem alguns clubes aí, talvez o próprio Goleirão aceitou, hein? O Goleirão faltou, é o que você falou. Se esse jogo é no Orlando Scarpelli, se é sob os domínios do Figueirense, a tensão estava redobrada, a marcação já estava juntinha ali, não teria oportunidade de um chute, de longa distância dessa forma como foi. Achei, inclusive, que o goleiro realmente podia estar um pouquinho mais atento, pulou atrasado, mas também tinha muita gente à frente dele. O que complicou a situação ali do nosso glorioso Alex Muralha, né? Verdade. Que fez um bom campeonato, mas... Com certeza, inclusive com possibilidades. Teve um rumor, né, do Alex Muralha. Transferência. Né? Transferência aí pro próprio Flamengo e tal. Agora vamos aguardar, é complicado. Depois desse gol aí... Vamos ver como é que fica, brincadeiras à parte, é claro. Ele fez uma boa temporada, é um jogador mas jovem. Mas tem isso, né, assim como tem a ascensão, né, de uma transferência para um grande clube diante de um jogo. Tem a desistência também. De um jogo. Né? Prova disso aí é o Iago Pikachu pelos 2 jogos que fez contra o Fluminense. Exatamente. Né? Sendo especulado aí nos espontâneo interesse aí dos grandes clubes. Provavelmente vai ter uma transferência, se não for para o Flamengo, para um outro grande clube aí para disputar a Série A no ano que vem. Então, a desistência também acontece. Então, nós vamos aí a mais um intervalo comercial e na volta falando aí do vexame, Flamengo terminando aí o Campeonato Brasileiro de forma vexatória, feio, Jaime, né, soltando verba, a diretoria também, né, as consequências dessa derrota do Flamengo, né, por 3-0 para o Atlético Paranaense. Voltamos já já.